Vamos resolver aqui agora, pessoal, algumas questões de concreto dosado em central, tá ok? Começando pela questão da CESP, diz o seguinte: no recebimento do caminhão betoneiro em uma obra, deve-se considerar um ensaio de controle de recebimento e aceitação de concreto, conhecido por abatimento tronco de cone ou slump test. Neste caso, se os resultados do slump, em comparação ao valor máximo admitido na nota fiscal de entrega, for igual ou superior, o concreto está adequado para ser recebido. Deu mais slump, né? Ora, se passou, ele está inadequado, porque está provavelmente com muita água. Inferior, o concreto está com excesso de água em sua composição. Na verdade, se deu inferior, provavelmente o concreto está com menos água que o suficiente. Deu superior, o slump, mais do que o máximo que você tinha pedido, possível aumento da resistência? Não. Mais água teria, na prática, influência negativa na resistência. Inferior, a consistência do concreto não foi alterada. Ora, a consistência do concreto, se o slump deu inferior, óbvio que ela foi alterada. Superior pode significar um aumento do fator água-cimento. Então, pode, e esse é o nosso gabarito. Se o slump deu mais alto do que o previsto, pode ser que eu tenha uma relação água-cimento maior do que a que foi exigida. Isso pode comprometer a estrutura, portanto, tá aí, não deve ser aceito. Foi contratado para uma obra um determinado volume de concreto dosado em central, com classe de consistência AS50. Antes da concretagem, procedeu-se a verificação da consistência do concreto fresco, verificando o valor de 40 milímetros para o abatimento do tronco de cone. A empresa de serviço de concretagem optou então pela adição suplementar de aditivo superplastificante, adição suplementar, ok? Obtendo uma consistência final de 90 milímetros de abatimento do tronco de cone. Após o que procedeu à descarga, o engenheiro responsável pela obra aceitou todo o procedimento. Assim, é correto afirmar que sua decisão foi a correta. Ele pediu uma classe de consistência S50 e o slump estava dando 40, a empresa resolveu colocar um aditivo suplementar e ele chegou a 90. Opa! S50 vai de 50 a 100 milímetros de abatimento. Então, 90 tá ok, tá dentro do S50. Correta, porque neste caso é permitido à empresa de serviço de concretagem a adição suplementar de aditivo, mantendo sua responsabilidade pelas propriedades do pedido. Exatamente. Ela pode. Água não pode, mas aditivo pode, desde que ela se responsabilize e, claro, com o aditivo seja atendida a observação prescrita pelo engenheiro no momento do pedido do concreto. O concreto dosado em central, popularmente tratado como usinado, é aquele dosado e misturado em equipamento estacionário ou em caminhão betoneira, transportado por caminhão betoneira ou outro tipo de equipamento dosado ou não de agitação, para entrega antes do início da pega do concreto em local e tempo determinado. Óbvio. A ABNT estabelece critérios para controle da entrega do concreto dosado em central. Com relação a esses critérios, analise as afirmativas a seguir. 1. O volume mínimo de entrega por viagem para caminhão betoneira deve ser igual ou superior a 3 metros cúbicos. Por viagem, igual ou superior a 3 metros cúbicos. Correto, falei isso. No mínimo 3 metros cúbicos. A verificação da consistência do concreto entregue deve ser realizada através do abatimento tronco de cone ou espalhamento, em função do tipo de concreto previamente especificado no pedido. Sim, abatimento, se for um concreto convencional, ou espalhamento, se for um concreto autoadensável. Perfeito. 3. O documento de entrega que acompanha cada remessa de concreto deve conter, entre outras informações, a quantidade máxima de água complementar a ser adicionada na obra, retida pela central dosadora. Ora, não está errado, mas eu posso colocar toda a água na central dosadora, tá ok? Então, a pessoa lê e fala assim, não, mas eu poderia colocar tudo lá. Mas ele deu o caso de onde a água complementar é colocada em obra, dosagem parcial. Não está errado, tá? Ok.
Portanto, gabarito, letra E, 1, 2 e 3. Agora, uma série de problemas, vamos responder aqui da CESP. Diz o seguinte, olha que problemão. Quando do estacionamento dos caminhões-bomba e betoneira em determinada obra, o engenheiro da construtora responsável pela obra realizou alguns procedimentos para garantir que o concreto estivesse de acordo com o que fora encomendado à empresa fabricante e com o especificado no projeto. Antes de iniciar os procedimentos, ele verificou que o lacre do caminhão betoneira não coincidia com o código da nota fiscal. Opa, problema. Ainda assim, ele aceitou, porque as outras informações da nota estavam de acordo com as especificações do projeto. Em seguida, pediu o condutor do caminhão betoneira, que estava ligado ao caminhão-bomba, para gerar um primeiro jato com uma pequena quantidade de concreto, para realizar, então, o ensaio de abatimento, o slump test. O engenheiro solicitou ao ajudante que confeccionasse 3 copos de prova, que serviriam para testar a resistência do concreto em laboratório para a concretagem de pilares de um andar da edificação com volume aproximadamente de 9 metros cúbicos. Durante a concretagem da laje, para acelerar o adensamento do concreto, o encarregado colocou o vibrador em contato com a parede das formas e as ferragens já concretadas. Com base nisso, esse monte de merda que o cara fez, vamos dar uma olhada. Primeiro, o engenheiro contrariou a recomendação de procedimento de recebimento de concreto ao indicar o uso do primeiro jato de concreto para o ensaio de abatimento. Realmente, esse primeiro jato pode estar com o traço alterado, então ele deveria, pelo menos conforme norma, esperar os primeiros 50 litros e aí sim promover a retirada para fazer o ensaio de slump. Então ele contrariou. O engenheiro deveria ter devolvido o lote devido à incompatibilidade do lacre do caminhão com o código da nota fiscal, por questão de segurança. Gente, óbvio, né? Questão para, mesmo quem não estuda, resolver. Não está batendo o documento com o lacre, não é aquele traço. Pode ser, se alguém errou, a concreteira que pague por isso. Inclusive, lacre rompido é um grande problema, porque as pessoas podem romper o lacre do caminhão betoneira e despejar em alguma outra obra de um amigo, de um colega, parte do concreto e te entregar só quantidade menor do que você pediu. Então, lacre tem que bater com a nota fiscal e tem que estar intacto. Você que vê ali na hora a remoção do lacre, beleza? Então, ok, deveria ter devolvido. É recomendável que o encarregado encoste o vibrador de imersão na ferragem, já concretada, até que surja água na superfície da laje do concreto. Água na superfície, se acumulou água demais na superfície, estamos no fenômeno de exsudação, né? A segregação da água, especificamente na superfície. E encostar vibrador nas ferragens ocasiona fissuras, problemas que a armadura ela fica solta no meio do concreto. Problema gravíssimo quando a gente fala de concreto armado, que exige a interação, a integração do aço com o concreto para assim trabalharem junto, portanto, errado. Daí a gente chega aqui que o gabarito, na verdade aqui não tinha um gabarito, mas certo, certo e errado. Mais uma. Nas situações em que o concreto seja fabricado fora do canteiro de obra, para avaliação da consistência é suficiente realizar o ensaio no primeiro e no último caminhão betoneira que chegar na obra. Na verdade, a 12655 ela vai falar que eu preciso realizar o ensaio a cada betoneira, a cada betonada. O ensaio de slump, ele, quando executado por betoneira estacionária ali na obra, existem 5 requisitos. Quando muda o operador, a primeira amassada do dia, parou mais de 2 horas, enfim, mudou o traço, tem diversas exigências para se fazer o ensaio de slump quando o concreto é dosado na obra. Quando o concreto é dosado na concreteira, chegou meu caminhão, 100% das betonadas precisam ser ensaiadas. Então aqui estaria errado. E por último, na chegada do caminhão betoneira antes do expediente, se for constatado o início da pega, a liberação da concretagem somente pode ocorrer após a adição de água para melhoria da trabalhabilidade da massa, verificado mediante
teste de slump. Gente, óbvio que não, né? Falei que não, de maneira alguma, quando o concreto já iniciou o seu processo de pega, eu posso manipular ali, lançar, adensar ou transportar, tá ok? Então, não. Acho que tem até mais questão aqui. Essa aqui acho que é a última. As estruturas de concreto armado podem ser executadas com produto de concreto manual, mecânica ou dosado em central, dependendo do porte da obra. O concreto dosado em central é misturado em equipamento estacionário ou em caminhão betoneira e transportado por equipamentos apropriados, dotados ou não de agitação. Com relação ao concreto dosado em central, assinale. Uma das vantagens do concreto dosado em central é que todas as etapas de transporte interno, lançamento, adensamento, acabamento, cura, retirada de escora, desforma, são de responsabilidade da usina, da concreteira. Não, né? Transporte externo, sim. Lançamento, adensamento, já é um outro problema, já é problema do executor. O transporte interno também dentro da obra é do executor, não é da concreteira. Em hipótese nenhuma, o concreto poderá ser transportado por caminhão basculante com carroceria de aço, mesmo que fique garantida a não segregação. Quando o concreto tem slump da classe S10, né, eu posso, sim, então não é hipótese nenhuma, eu posso usar caminhão basculante em alguns casos, na verdade nesse caso. Não é necessário prestar informações às usinas no momento do pedido, como dimensão máxima característica do grado graúdo, classe de consistência e classe de agressividade ambiental. Claro que sim, preciso prestar essas informações na hora do pedido do concreto. A encomenda do concreto à usina poderá ser feita pela resistência característica do concreto à compressão ou pela composição do traço, além de informações como dimensão máxima característica do agregado graúdo, classe de consistência e classe de agressividade ambiental. Correto, duas formas de pedir, pela resistência à compressão ou pela composição do traço. E por último, devem ser coletadas aleatoriamente durante a operação de concretagem amostras para rompimento em cada idade. Cada exemplar será constituído de um corpo de prova. Primeiro que a gente precisa respeitar ali, salvo engano, 25, né? 15 a 85%, que a gente viu na aula teórica, que, opa, passei, 15 a 85%, então precisa estar ali, não é a qualquer momento. E segundo, que os exemplares, eles não são constituídos por um corpo de prova. Um exemplar no ensaio estatístico, na análise estatística, é feito por 2 corpos de prova ensaiados e eu tomo como resistência do exemplar a resistência maior obtida entre os 2 corpos de prova. Beleza? Opa, ainda tem mais aqui ainda. Maravilha! De acordo com as recomendações da ABNT 7212, o concreto dosado em central a serem observados na aplicação de concretos convencionais de modo a minimizar ocorrências indesejáveis, como fissuração, variação de resistência mecânica, alteração de pega, a temperatura do concreto por ocasião do seu lançamento deve ser de 5,32. Vimos isso, 5,32. No mínimo 5 graus, no máximo 32 a temperatura do concreto, não é do ambiente. Fundatec, concreto dosado em central, no caso do emprego de caminhão betoneira, olha o que eu disse, caminhão betoneira. O tempo de transporte decorrido do início da mistura, a partir do momento da primeira adição de água, até a entrega do concreto não pode ser inferior a, eu tenho 150 minutos para fazer tudo. Mas para entregar, a concreteira tem 120 minutos, então gabarito letra E. O transporte pode levar até 120 minutos, mas o total 150 minutos. Olha, tem mais uma. Analise a frase abaixo. Para o concreto preparado em centrais dosadoras, o mesmo deve ser misturado no caminhão betoneira. Olha, a central só dosou. Quem vai misturar é o caminhão betoneira. Neste caso, eu tenho uma velocidade de mistura. E qual que é o tempo? Por tempo correspondente a 30 segundos para cada metro cúbico. No mínimo por 3 minutos em velocidade de mistura, de acordo
com a norma. Salvo engano, 12 rotações por minuto é a velocidade de mistura. E de 2 a 6 é a velocidade de transporte. Então, 30 segundos por metro cúbico e 3 minutos em velocidade de mistura. Olha que maravilha! FGV também fala sobre isso. Um engenheiro contratou para sua obra 4 metros cúbicos de concreto classe de resistência S50 para a concretagem de alguns elementos estruturais. No dia da concretagem, recebeu caminhão betoneiro às 14 horas do canteiro e verificou no documento de entrega que a hora do início da mistura, primeira adição de água, havia sido às 12h45. Ora, 12h45 com 15 minutos, 13 com mais 60, 75 minutos. Ok, menor que 120. Após descarregar 20% do volume de concreto, procedeu à verificação da consistência do concreto fresco. Constatado o valor de 80 milímetros, está dentro. O S50 vai de 50 a 100, salvo engano, para o abatimento do tronco de cone. Às 16 horas foi encerrado o lançamento e adensamento do concreto. Só acabou às 4 horas. Aí, olha, eu tinha 75 minutos. Entrei com mais 120 minutos, fui para 195 minutos. Aí passou. O limite máximo é 150. Foi encerrado o lançamento e adensamento do concreto, não tendo sido realizadas adições suplementares de água, tá ok? Não adicionou também mais nada de concreto, aditivo, né, o concreto. Ok, poderia adicionar, suplementar, mas não teve. Uma vez que o engenheiro validou tudo isso no diário de obras, sua conduta pode ser avaliada como, é claro que ela está inadequada. Agora, sobre a descarga, vale a pena considerar que fala-se após os 50 primeiros litros para tirar o inside slump, mas não fala o limite máximo. Então, aqui na prática não estaria errado, na teoria, né? Na teoria. O ideal seria fazer o mais cedo possível, porque quanto antes eu faço, mais eu sei se o concreto está na trabalhabilidade desejada. Correta, porque as recomendações normativas de projeto, execução e ensaio de concreto foram atendidas. Não foram. Incorreta, porque o abatimento observado não corresponde à classe contratada. Está incorreta, mas não é por conta disso. Incorreta, porque a amostragem de concreto ocorreu posterior à descarga dos 15 primeiros por cento do volume total. Não fala disso. Incorreta, porque o tempo de lançamento e adensamento do concreto ultrapassou as recomendações normativas. Nós tivemos 195 minutos, quando na verdade isso é maior do que 150, que era estabelecido por norma. Por último, incorreto, porque o tempo de transporte do concreto ultrapassou as recomendações normativas. Não, o tempo de transporte estava de boa, 120 minutos, ele gastou 75. O que estourou foi o tempo total desde a adição da primeira água. Ok? Espero que tenham gostado e principalmente aprendido para acertar questões. Um abraço, sem vacilar, bora estudar.